Boa noite a todos. Em primeiro lugar, em nome da Tinta da China, eu queria agradecer à Barraca por nos acolher em mais um lançamento. Já são várias que fazemos aqui e é sempre um prazer vir a esta casa. Queria agradecer ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros por estar aqui, Paulo Rangel, a apresentar este livro, ao Miguel Pinheiro, do Observador, e aos meus autores, Rui Pedro Antunes e João Porfírio. Para a Tinta da China, que é uma editora independente, é um prazer enorme poder publicar uma investigação original de jornalistas portugueses a cobrirem guerra. Como vocês sabem, hoje cada vez há menos meios para os nossos jornalistas poderem estar fora e de facto esta investigação é muito original, muito ousada e tem aqui e muito rigorosa. Portanto, para mim foi com uma grande alegria. Eu não os conhecia, que me procuraram e me deram este original para ler, e eu imediatamente depois de o ler lhes disse que sim, que seria um prazer, porque quando as grandes reportagens passam a livro, passam a ter outra vida, e eu acho que só devem passar a livro mesmo as grandes investigações jornalísticas, e esta é uma delas. Portanto, era um grande agradecimento aos meus autores, e vou passar a palavra ao Miguel Pinheiro, que fará a primeira parte da apresentação do livro. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, também à Tinta da China, ao Rui Pedro e ao João. Sei que não se sentiram obrigados a convidar-me a fazer a apresentação, mas é muito bom poder fazer esta apresentação, porque aquilo que eles fizeram é difícil de fazer. Fazer jornalismo num cenário de guerra é muito perigoso. São aqui muitas pessoas que também já estiveram nessa situação. É mesmo muito perigoso, nunca se sabe como é que as coisas vão acabar, e por isso convém pensarmos bem quando estamos a tomar decisões. E a primeira decisão que foi preciso tomar foi se iria alguém do Observador à Ucrânia ou não. Eu acho que nunca disse isto a ninguém, mas houve ali uns segundos, porque é uma decisão pesada, se a coisa corre mal, houve ali uns segundos em que eu pensei: será que vale a pena estarmos a mandar alguém que vai ficar numa situação complicada? Tinha um bom precedente histórico, porque em 1815 havia 50 jornais na zona de Londres, e nenhum dos diretores desses 50 jornais achou que fosse boa ideia mandar um jornalista para Waterloo, para estar perto da batalha em que o Napoleão foi derrotado. Nós já tínhamos tido jornalistas em campos de batalha, mas os diretores desses 50 jornais, por razões umas políticas, outras económicas, acharam: não vamos estar a mandar ninguém, vamos esperar pela informação oficial, e depois logo se vê, logo se pica qualquer coisa. Aquilo já se sabia mais ou menos desde abril que a batalha ia ser naquela zona. Era fácil ter mandado alguém para lá, mas eles acharam que não era boa ideia, e eu pensei: bem, se 50 diretores de jornal acharam isso numa destas alturas, uma das alturas mais importantes da história do mundo, se calhar eu estou a ver mal a coisa, a pensar em mandar alguém. E fui ver o que é que tinha acontecido, e o que aconteceu foi: a batalha deu-se num domingo. O Napoleão perde a batalha num domingo à noite, 18 de junho, e depois o Wellington, que venceu a batalha, foi descansar um bocadinho e foi escrever uma carta a explicar que tinha conseguido ganhar a batalha. Teve a escrever a carta calmamente, acabou no dia seguinte, segunda-feira à tarde, e arranjou
um mensageiro, o Major Percy, deu-lhe a carta para ele ir para Londres, não era assim também tão longe, era ali na Bélgica, para ir para Londres. E ele meteu-se numa carruagem, andou ali por umas estradas esburacadas, depois meteu-se num barco, na altura o barco que ele ainda demorou um bocadinho. Em Londres as pessoas estavam muito nervosas, não havia notícias, não havia novidades do que estava a passar. Houve um jornal, o The Sun, não é o The Sun que nós conhecemos, é outro, que chegou a publicar uma notícia que dizia alguma coisa do género: os nossos leitores vão gostar de saber que nós mandámos parar as rotativas a altas horas da noite para os informar de que ainda não há notícias de Waterloo. Eu acho que se algum diretor do jornal mandasse parar as rotativas para dar uma notícia destas, era uma não notícia destas, era despedido. Mas enfim, o Major Percy lá chegou finalmente perto de Londres. Ele viu do navio, ele viu a costa aí a uns 30 km e estava com tanta pressa que meteu-se num bote com 8 marinheiros que foram a remar 30 km, parecia um primeiro-ministro, e foi no bote até chegar, peço desculpa, até chegar à costa, e chegou à costa e meteu-se noutra carruagem, teve de trocar de cavalos 4 vezes e chegou a Londres às 23 horas de quarta-feira. 23 horas de quarta-feira, os jornais já tinham que fechar as edições, não é? Já só tinham uma ou duas colunas para dar a notícia. Houve um jornal era o Morning Post, que nessa quinta-feira fez uma manchete a dizer: grandes e gloriosas notícias, todo o exército de Bonaparte foi aniquilado. Eu estava a pensar nisto tudo, fiz as contas. Domingo foi quando se deu o acontecimento, quinta-feira foi quando deram as notícias, e pensei que se calhar não dava para não termos um jornalista na Ucrânia, não dava para não mandarmos um jornalista para a Ucrânia. E mandámos muita gente para a Ucrânia. Aliás, na realidade não mandámos, ninguém é mandado para a Ucrânia, não é? As pessoas só vão para a Ucrânia, para um cenário de guerra como estes, voluntariamente. E aí é que entra a questão da coragem. Hoje em dia há muita gente que gosta de falar do jornalismo, seguramente que já muita gente aqui ouviu essa expressão. Mas, jornalismo ou não jornalismo, a verdade é que as pessoas têm que ter a coragem de ir para situações destas. Nós, no Observador, tivemos, juntamente com o João Porfírio, que esteve em todas, não foi? Tivemos a Cátia Bruno, que é a editora de internacional do Observador. Tivemos o Pedro Jorge Castro, que é diretor adjunto. Tivemos o Carlos Diogo Santos, editor de Sociedade, e depois o Rui Pedro Antunes, editor de Política. Estão todos aqui. Foram todos passando por lá. E no caso do Rui Pedro Antunes, uma pessoa pensa, de facto, como editor de Política, está a fazer na Ucrânia. A que propósito é que vai um editor de Política para a Ucrânia? E, de facto, um dos pontos tem a ver com essa coragem que é necessária. Eu, nestes... tudo somado, João Carlos Ferreira, foi quanto tempo? Toda esta gente somada? 5 meses. Não, 5 meses. Para mim foi os piores momentos da minha vida profissional, mais tensos, não é? E eu, atenção, estava em Lisboa, não é? Eu estava com o meu brandy e com o meu charuto em Lisboa. Mas, de facto, são momentos de muita... Enfim, isto não é uma brincadeira. Em agosto, agora 25 de agosto de 2024, morreu mais uma pessoa que estava numa equipa da Reuters, o Richard Evans, que estava num hotel em Donetsk, e de repente veio um míssil e infelizmente ele morreu. Enfim, como nós estamos em 1815, não são precisos mensageiros e temos o WhatsApp, e aquilo que eu podia fazer daqui com o tal brandy e com o charuto era, através do WhatsApp, ir percebendo como é que as coisas estavam. Na realidade, quando eu digo percebendo, é chateando, porque eu estive a rever essas mensagens
não percebo como é que eles maturaram, porque vocês vão ver, por exemplo, 26 de agosto, 14h39. Se faz favor, mandem-me mensagem quando estiverem a sair de uma cidade e quando chegarem, para eu saber sempre a vossa localização. Às 22h01, amanhã saem a que horas? E chegam lá a que horas? Pois 27 de agosto foi um momento mais complicado, para mim seguramente, que foi quando eles decidiram que talvez fosse boa ideia irem mesmo para a linha da frente. Chegaram a estar, acho que a 5 km, é o que vocês dizem no livro, tipo, presumi que está certo. Chegaram a estar a 5 km das posições russas, o que não é muito simpático. O que acontece ali, eu acho que eles me disseram assim, olha, há pelo menos uma coisa boa, que é, havia sempre uma enorme preocupação com as sirenes, a ida para um bunker, se o hotel tinha bunker, estavam num sítio onde havia abrigo. Eles disseram, não te preocupes, porque ali as sirenes não tocam. E não tocam porque não dá tempo, não é? Se vier um míssil, tudo aquilo é tão rápido que não há tempo de correr para abrigos. E eles iam fazer 2 entrevistas. Um dos pontos de encontro foi numa estação de serviço, onde tinha estado o presidente Zelensky pouco tempo antes. Então andaram ali com umas bombas de serviço, fizeram as entrevistas. A dada altura o João Porfírio manda uma mensagem a dizer bom dia, já a caminho, abraços, e eu, claro, a minha resposta é estão quase. E depois, passado um bocadinho, perguntei-lhes quanto tempo é que falta para chegar? E depois, perguntei-lhes ainda, depois das 2 entrevistas vocês voltam, certo? Se o meu filho visse isto, sentia-se vingado, porque é exatamente o que se passa em qualquer viagem com mais de 10 minutos. Eles, quando acabaram as entrevistas, eles escrevem no livro isto: informamos a redação de que saímos do Donbass, o que descansa os nossos chefes. E, de facto, foi um grande alívio. Naturalmente, a minha mensagem às 15h26 foi: já têm hotel marcado? O que é possível? Chato. Eu falei da coragem e vocês, lendo o livro, há só referências muito vagas e muito subtis àquilo por que eles passaram. Não é? Eu apanhei 2, uma em que eles escrevem: vamos mais devagar do que desejaríamos. E depois também tem outra frase que é: terminada a viagem, que foi tensa. Assim, um entre vírgulas, atenção, está ali entre vírgulas. E isso também mostra-nos a tal coragem que é necessária, e há um outro ponto que mostra isso, porque no fim deste dia em que eles estiveram a 5 km das forças russas e sabiam que se viesse algum míssil não havia aviso, e esta viagem intensa, eles acharam que era boa ideia ainda fazer uma paragem numa terra onde um homem maluco tinha um museu com objetos recuperados de forças russas. Eles descrevem-no como um louco, mal-humorado, pouco amistoso e que trata mal os jornalistas. Portanto, o que é que pode correr mal? Compreensivelmente, o fixer que estava com eles achou que era melhor saltarem essa paragem. E eles, no livro, escrevem isto: pesados os prós e os contras, o carro delibera por maioria. Vamos para Pavlogrado. O carro, não é? Primeiro, acho que temos que elogiar 2 jornalistas que trabalham muito com política, não divulgam o sentido de voto de ninguém, não é? Isso foi o carro, enquanto entidade abstrata, que delibera ir fazer a paragem. Enfim, eram 2 contra 1, não tiveram que usar, mas acho que teriam usado, se fosse necessário, aquela tática da Margaret Thatcher nos Conselhos de Ministros, quando toda a gente estava contra ela no fim dizia 9 votos contra, 1 a favor, ganham a favor. Eu acho que eles teriam sempre ido a Pavlogrado. Enfim, isto acabou a 3 de setembro, eu recebi uma mensagem deles a dizer, já em Portugal, depois com um sorriso. Eu já estava extenuado, já não aguentava tanta tensão, e por isso só lhes disse bem-vindos, e de facto
bem-vindos e fizeram uma incrível reportagem multimédia para o Observador, e agora este livro que eu imagino que toda a gente já tenha tido a oportunidade de comprar, não é? Acho que o mínimo que a coragem deles exige é que comprem pelo menos um exemplar do livro, talvez dois, para lhes mostrar que valeu a pena. E obrigado, Rui, e obrigado, João. Bom, em primeiro lugar, naturalmente, queria cumprimentar todos os presentes e, em especial, os dois autores, o João Porfírio e o Rui Pedro Antunes, e também o Miguel Pinheiro, e agradecer muito o convite que os autores me fizeram para apresentar este livro. Eu sinceramente, vou pedir desculpas, mas vou falar de pé, porque eu tenho um complexo que é o complexo de Zaqueu. Quer dizer, como sou muito baixo, tenho que me pôr em cima das árvores. Portanto, se não se importa, custa-me falar, vou ver se consigo pôr isto, isso, custa-me falar sentado. Nunca, dei aulas durante 32 anos, nunca dei nenhuma aula sentado até hoje, e portanto vou aproveitar para fazer aqui. A primeira coisa que eu queria dizer, naturalmente, é que este livro é um livro, eu diria, surpreendente, porque ele, na verdade, tem tudo aquilo que é próprio de uma reportagem, mas não é nem de perto nem de longe uma reportagem, é algo muito mais profundo que uma reportagem. Tem um lado romanesco e aventureiro, e portanto lê-se de facto muito facilmente. Eu talvez começasse por chamar a atenção para um ponto que para mim é crucial. Há aqui algumas pessoas que me conhecem e sabem que é mesmo uma coisa à qual eu dou muita importância, é que este livro está magnificamente bem escrito, o que sinceramente é hoje uma raridade. Está escrito da forma mais simples que se pode imaginar. A linguagem parece jornalística, mas não é, porque ela tem uma elegância, por isso é que ela não é uma reportagem, que está muito para lá, digamos, da linguagem jornalística de mensagem, que obviamente é aquela que deve ser, mas há aqui um lado, se quiserem, quase literário, que também tem muito a ver com o tema que é a guerra e que é o sofrimento humano, e que é, no fundo, a descoberta de que tudo é muito mais difícil, e tudo é vivido aqui muito na primeira pessoa, não na primeira pessoa dos autores, mas das pessoas que eles entrevistaram, e que foram muitas, ao longo de toda esta jornada, e as mais diversas, nas mais diferentes situações, e portanto há aqui realmente um registro que é, digamos, uma forma, eu diria, suave, natural, elegante de escrever, que tem, por um lado, tem claramente o treino dos jornalistas, porque a linguagem é simples, é direta, é objetiva, mas tem, como eu digo, depois um certo encanto, onde se vê claramente o espírito provocatório e atento, às vezes, um pouco nonsense do Rui Pedro Antunes, e tem um lado imagético, claramente fotográfico, às vezes cinematográfico, e é isso que faz com que nós nunca percamos a atenção do João Porfírio. E, portanto, de facto, é o primeiro ponto que eu gostaria, de facto, de realçar, porque, como eu digo, eu acho que vale a pena ler só por isso, só pelo prazer de ler. Depois, naturalmente, há uma outra dimensão, e que é uma dimensão que eu diria do sofrimento humano. E aqui isto tem muito a ver com esta apresentação que fez o Miguel Pinheiro, porque nós estamos a falar de guerra e de pessoas que estão a viver em guerra e de dois jornalistas que, no fundo, viveram com essas pessoas. Isto é, eles não estiveram apenas a observar, a fotografar, a documentar, a preparar trabalho para o Observador, eles estiveram, na verdade, por causa das circunstâncias. Há aqui algumas coisas que claramente são ditadas pela circunstância, a principal delas, e que eu acho que depois é, no fundo, que
se torna o fio condutor de toda a narrativa, é de facto a morte do Prigozhin, não é? Portanto, a propósito da visita do Presidente da República, dá-se aquela casualidade de ter morrido o líder dos Wagner, num acidente que sabemos que, enfim, tinha todos os contornos, digamos, trágicos, que conhecemos, enfim, com tudo que se tinha passado antes, com claramente a lógica de que haveria ali uma vingança do poder russo. Portanto, há toda essa trama que obviamente, dá muita força a esta narrativa, mas aqui a questão é a história de pessoas, do princípio até ao fim. E muita desta gente é gente vulgar, é gente do dia-a-dia. Somos nós, no fundo, não é? São as famílias, é o avô, é uma figura emblemática da aldeia, é alguém que perdeu alguém, e de repente tudo isto está construído é a história de guerrilheiros, é a história de mercenários, como é que nós somos recrutados, como é que nós chegamos aqui, como é que nós depois traímos este ideal e passamos para o outro lado, como é que nós somos ucranianos que estamos a lutar pelos russos, enfim, todas estas histórias estão aqui unidas por este fio condutor, e há aqui de facto, sinceramente, e nesse aspecto eu acho que foi muito, eu diria, apelativa esta preocupação que tinha o Miguel Pinheiro, porque de facto se vê que isso, sinceramente, aqui estão muitos jornalistas, de facto é algo que temos que reconhecer, que é a capacidade de arriscar e de ter a coragem para ter uma boa reportagem, para poder informar o público, realmente pôr em risco, eu diria, a segurança e, em alguns casos, até a vida. E isso não há dúvida que aqui também terá acontecido em alguns momentos. Ou pelo menos uma grande incerteza sobre se ia sair dali, como é que se ia sair dali, o que é que ia acontecer na hora seguinte ou no dia seguinte, se esta gente era ou não era gente de confiança. E, portanto, tudo isto está aqui. Está o drama humano da guerra. Eu devo dizer que a comparação que eu vou fazer é completamente deslocada, mas tem a ver com uma vivência que eu tenho tido muito neste ano, e em particular até nos últimos meses, porque, enfim, com o centenário de Camões, eu tenho regressado muito aos Lusíadas, e é uma coisa que impressiona muito em Camões, é que ele viveu a guerra. Aquela lógica que nós temos que os Lusíadas são uma epopeia que exalta os portugueses e as suas capacidades guerreiras, é tudo menos o que está lá. Lá está o sofrimento das pessoas, incluindo dos inimigos, as mulheres que são violadas, as mulheres que são esquecidas, os homens que morrem de sangue, sejam de um lado, sejam do outro, sejam os mouros e os ismaelita, como ele diz, ou seja, depois na Índia, ou seja, aqui ou acolá. É o drama humano da guerra que lá está. Nesse sentido, há uma coisa, enfim, de guerra e paz, que é talvez um livro que faz algum compare com esta descrição que aqui está, e portanto, aqui também há isso, há alguém que viu a guerra por dentro, que afinal as coisas não são tão boas, que mesmo as mensagens altamente positivas e motivadoras do presidente Zelensky e a ideia de que tudo funciona, e de repente se percebe que nada funciona, porque obviamente estamos em guerra e nada funciona. Esta partilha desta experiência é realmente algo que é envolvente e, como eu digo, é feito com o rigor e a objetividade dos jornalistas, mas com uma elegância que já ultrapassa a reportagem e nos leva para essas narrativas já mais literárias. Eu acho que é disso que estamos a falar. É talvez uma obra que está a meio caminho entre aquilo que será um jornalismo altamente competente e alguma literatura envolvente e um testemunho humano também, se quisermos assim. E agora deixem-me dizer que há aqui um ponto, evidentemente, que é muito importante, que é o Grupo Wagner. E aí já é talvez a minha qualidade, não propriamente de governante neste momento, ou de membro do governo, mas de alguém que sempre refletiu muito sobre estas questões, que é qual é o lugar dos exércitos tradicionais e qual é o lugar de um grupo com estas características, que em rigor é um grupo de mercenários.
e que não é um exército regular, em que as pessoas são recrutadas de uma forma que nada tem a ver com os exércitos que nós conhecemos. E que não estão apenas nestas frentes da Ucrânia e da Rússia. Estão também, por exemplo, amplamente ativos em África, embora hoje, enfim, com alguma, digamos, em versões 2 e 3.0, e já com outras denominações. Mas quer dizer, isto significa que o paradigma da guerra também está a mudar, como o das nossas sociedades internacionais. As pessoas não têm, ou da sociedade internacional no seu todo, as pessoas não têm bem consciência, talvez, de que ao longo, quando não havia Estado, o Estado na realidade do século XVI, XVII, e portanto a ideia de que há um exército organizado e que está ao serviço de um interesse público, é uma coisa relativamente recente. E que, por exemplo, na Idade Média era comum fazer, se quisermos, a contratação de exércitos que nós hoje chamaríamos de mercenários, mas que no fundo eram treinados para se juntarem a determinados grupos, esses mais organizados, ou a determinadas entidades, para defenderem um rei, para defenderem um duque, para defenderem um certo território, mas que, na verdade, tanto estavam a defender esse como podiam estar a lutar com os seus inimigos, se, entretanto, fossem recrutados para isso. E, portanto, estamos numa lógica totalmente diferente. Estamos numa sociedade em que, internacional, em que os protagonistas políticos já não são apenas os Estados. Por isso é que estamos numa época também de impérios. E esta guerra tem muito a ver com isso. Porque os impérios não são bem Estados como nós os conhecemos. São realidades com fronteiras indefinidas, que ora se expandem, ora recuam, que não são estáveis. E em que estas forças regulares a que nós estamos habituados já não estão a intervir. Eu dou um exemplo muito claro. O que foi a Al-Qaeda, ou que ainda é, mas o que ela significou. O 11 de setembro verdadeiramente representa um momento de consciência, estamos quase a comemorá-lo outra vez, de consciência de que o mundo mudou e já não é controlado apenas pelas forças militares dos Estados. E nós estamos a ver isto, para já, aqui, estamos a falar na dimensão puramente física dos exércitos, e portanto, neste caso, de companhias, vamos chamar-lhes, que no fundo se quiserem é a privatização das Forças Armadas, e portanto há companhias privadas, podem ser os Wagners ou outros, que uma vez contratadas para aquele efeito vão desempenhar aquelas missões. Mas se nós pensarmos no mundo digital, então isto ainda se complica muito mais. Se nós pensarmos na guerra híbrida, se nós pensarmos na forma como muitos interesses que não interesses de Estados, mas eventualmente multinacionais, eventualmente de certas causas que se consideram, pode ser uma causa ecológica, pode ser uma causa humanitária, mas que entretanto acha que os fins justificam os meios e por isso que vale a pena fazer um ataque e portanto cibernético. O que eu quero dizer com isto é, nós estamos num mundo em que aqueles padrões que nós tínhamos, digamos, por clássicos, estão também eles em franca mutação. E por detrás dessa escrita que eu apodei de elegante, e por detrás desse narrar e contar de histórias pessoais, que são ao fundo tudo aquilo que conta e que nos cria esta profunda empatia que os autores deste livro criaram com as pessoas com que se encontraram, algumas delas porventura criminosos graves, mas obviamente todos os seres humanos têm o seu encanto e têm a sua história e têm a sua justificação. Por trás disso também está, por um lado, o fenómeno clássico, eterno, humano e, lamento dizer, inafastável da guerra. Infelizmente, aquilo que a história humana demonstra é que nós temos de estar preparados para ela se a queremos evitar, por mais que queiramos, obviamente, abraçar um ideal pacifista e um mundo pacífico, mas nós sabemos disso, sabemos que infelizmente a história o demonstra, portanto
portanto temos de ter aqui uma preparação, mas temos isto, mas também temos um relato de um novo mundo de guerra, que ali está compreendido em fronteiras relativamente estreitas, apesar das centenas de quilómetros e das planícies da Ucrânia e dos girassóis que nos aparecem, enfim, nestas páginas, os campos de girassóis, não é, que tem a bandeira da Ucrânia, que são amarelos e depois está o azul do céu e aquilo parece que a própria paisagem é, de alguma maneira, refletida nos símbolos ucranianos, mas por trás de todo esse lado mais romântico, aqui e ali onírico, aqui e ali lírico, está também uma descrição de um contexto, que é o contexto da guerra atual, e que tem contornos muito diversos e muito diferentes daqueles que são, pelo menos, os que nós temos por clássicos. Embora lá esteja, e por isso eu falei aqui no Camões, aquilo que é a glória e a miséria humana, não é? Que a guerra sempre significa de alguma maneira. E, portanto, estas foram, se quiserem, as sensações e as impressões que este livro me deixou. E, sinceramente, depois de o ler, fiquei com uma dúvida, porque, de facto, existem momentos em que o atrevimento, a coragem, a ousadia, às vezes a irresponsabilidade dos autores, vem também ao de cima. Eles também são protagonistas do livro, de uma certa maneira. O seu processo de decisão é, muitas vezes, o tal carro, não é? Que parece, enfim, uma caixa negra, que não sabe o que se passa lá dentro, mas as decisões vão sendo tomadas e vão sendo partilhadas connosco. E, portanto, eu fico sem saber, fico naquele dilema de saber se os autores deste livro são, esta história toda, santos ou pecadores. Não se chega a perceber bem se eles prevaricam ou se eles estão ao serviço de uma causa verdadeiramente nobre, pacífica. E, portanto, só me ocorre aquele pensamento, e com isso termino, do Oscar Wilde, que diz que há uma grande identidade e proximidade entre os santos e os pecadores. Só há uma coisa que os diferencia, é que os santos só têm passado e os pecadores só têm futuro. Parece-me que vão ser pecadores. Desculpem, muito rápido, é só um pedido de desculpas. Eu vou fazer 50 anos muito em breve, estou num processo muito acelerado de degradação e decadência. Naturalmente, a Catarina Santos, o Diogo Ventura e a Tânia Olinick foram para a Ucrânia também pelo Observador, fizeram um documentário incrível, procurem-no e vejam. Ora bem, a primeira parte, se calhar, da minha intervenção vai ser um bocadinho mais chata, pelo menos para quem não está envolvido, mas queria começar precisamente pelos agradecimentos. Está muito baixo, não? Conseguem ouvir? Vou tentar... façam barulho. Não, estou a brincar. Então, em primeiro lugar, queria agradecer, obviamente, ao Dr. Paulo Rangel, Ministro dos Negócios Estrangeiros, por estar aqui, e também ao Miguel Pinheiro, por esta honra e simpatia de apresentar o livro. Também já vi ali, enfim, não tenho aqui a lista de presidências do Estado, mas já vi ali a Ministra da Juventude a apoiar certamente o João Porfírio, porque eu já não tenho direito nem a esse jovem. Depois, obviamente, a minha família, que também é uma parte que não interessará muito sobre o Grupo Wagner, mas a minha mãe, os meus irmãos, o Rafael está ali, a Ana Raquel não sei se já veio, a Joana. A Ana Raquel e o Rafael são os meus irmãos. Claramente eu não sou o mais talentoso, porque eles, como professores e artistas plásticos, são muito mais talentosos do que eu, mas pronto, não podemos ficar com tudo. O João Porfírio, que está aqui ao meu lado, eu sou fã do João Porfírio, portanto, quando trabalhar com ele é sempre um problema. Nós, em Portugal, tirando talvez os arquitetos do prémio Pritzker, eu acho que temos um rácio de fotojornalistas per capita do mundo mais elevado. E eu acho que o João é um dos melhores, eu costumo dizer que é o melhor, mas estão aqui outros na sala que também são muito bons. Para mim é o melhor, porque eu sinto que é meu. Mas, de facto, é um prazer trabalhar com o João Porfírio e é muito mais fácil na Ucrânia estar com o João Porfírio, naturalmente,
estaria com muitos outros fotojornalistas bons que estão aqui também, mas para mim foi um descanso sempre estar com o João. Há uma certa altura na bomba de gasolina que o Miguel falava, em que o João estava muito chateado porque não tinha fotos de destruição e começa a conversar com o Fixer assim meio de lado, a dizer: "Pô, que isto aqui era bom, é irmos a Bakhmut, nós estávamos perto da cidade de Bakhmut, cala a destruição, nós estávamos nas portas da cidade." E o Fixer, muito atrapalhado, o Iago, começa a dizer: "Bom, tínhamos que ir com uma equipa dos Our Guys, uma equipa no fundo do exército ucraniano, tínhamos que entrar num tanque, etc." E o Porfírio interessado: "Bom, então se calhar." E eu só virei para ele e fiz assim: "Ó Porfírio, o que é que tu queres ir fazer a Bakhmut?" E então pronto, eu acho que tanto a Mãe Celeste como a Mãe Ana aprovariam este meu... E o Miguel Pinheiro também. Nós, só para verem o nível de acompanhamento do Miguel Pinheiro, inclusive no Donbass, a internet na Ucrânia é muito boa. Acho que está aí na França também, as pessoas que estiveram lá, ao contrário do que se possa pensar, a internet é quase todo lado. E nós partilhávamos a localização com o Miguel Pinheiro, portanto ele sabia sempre onde nós estávamos. Depois, onde é que sabíamos onde é que estavam os russos? Há um live map que não é muito seguro, mas íamos tentando acompanhar e comparar os mapas para não dar de frente com eles, e fomos mais ou menos cuidadosos. Dentro ainda do Observador, também estou aqui a ver o Rudolf Brunner e o António Carrapatoso. O Observador naturalmente fez um investimento grande sempre para conseguirmos fazer estas reportagens e só podemos estar agradecidos. Queria agradecer também ao Miguel Santos Carrapatoso. Nós somos um bocadinho como Batman e Robin. Eu não sei quem é o Batman e o Robin, mas era mais difícil sem ele. E pronto, também tiveram a amabilidade de mandar uma mensagem, que não estão presentes mas não conseguem, o Presidente da República, que está na festa do livro em Belém, e fez questão de mandar uma mensagem simpática, só para dizer que eu não falo do Novichok, portanto o único agente nervoso que há neste livro é mesmo o Presidente da República. Ele tem muito fair play, e apesar do livro não ser propriamente em todos os momentos simpáticos para ele tem esse fair play. O Presidente da Assembleia da República também não pôde estar presente, mas também mandou uma mensagem muito simpática e não podia deixar de os referir. Ainda agora, de certeza que falhei alguns agradecimentos que eram devidos, mas enfim, não vou estar aqui a amassar-vos, e na página 209 do livro estão lá, e portanto é mais fácil. Indo agora um bocadinho, só muito rapidamente, para não vos estar a amassar muito ao próprio livro. Há uma coincidência incrível que os apresentadores do livro já referiram aqui, que é no momento em que o avião, nós não saímos na altura, nós estávamos numa sala, e neste caso ainda estávamos a acompanhar a missão, a ida do Presidente da República lá, porque foi depois disso que nós partimos para a reportagem. Aliás, mais uma vez, há mais jornalistas aqui na sala que podem confirmar isso. Nós estávamos numa sala, numa cave, onde estava a correr uma cimeira com o Zelensky, e estávamos muito perto. E depois, quando saímos da notícia, eu e o João até estava a fazer um direto para a rádio, estávamos a pensar na Praça Maidan, e portanto deu-se essa coincidência mais ou menos feliz. Outra coisa que eu tinha aqui para dizer, eu ia agradecer às pessoas todas que foram antes de mim à Ucrânia e pelo Observador, que me ajudaram naturalmente a perder esse medo, mas o Miguel Pinheiro já as referiu a todas. Vou só aqui dizer uma frase que o Pedro Castro me disse na altura, não sei se foi mais ou menos assim, mas foi: as histórias não estão onde estão as bombas, mas nós por acaso tivemos que ir para bem perto, porque era lá que estavam as histórias naquele caso, pelo menos para entrevistarmos algumas pessoas que tinham combatido ou que tinham sido vítimas do grupo Wagner. Outras histórias interessantes. Eu lembro-me quando houve a tradução para o trabalho que fizemos para o Observador, escapou ali qualquer coisa, depois fiz questão de novo, de ir ouvir de novo, utilizar alguns meios de tradução e a própria e tentar perceber algumas coisas que tinham escapado. Para o livro tem coisas inéditas e tem imensas. A segunda parte tem esta parte toda impressiva que não estava na reportagem que saiu inicialmente no Observador, mas há uma pessoa que nós tirámos na altura da reportagem que tinha sido atingido por artilharia lançada pelos Wagner, e ele não andava bem, e uma das coisas que tinha escapado da tradução é que nós perguntamos qual é a primeira coisa que ele quer fazer quando recuperar, e a primeira coisa que nós ouvimos foi: quero voltar a ser advogado em Dnipro. E a primeira coisa que ele disse foi: dançar, claro, e riu-se.
só que perdeu-se na tradução e às vezes é interessante essas coisas. Uma vez também estávamos com o que nós chamamos o Wagner Hunter, um caçador de Wagner, que também era uma figura muito curiosa, porque ele tentou descobrir qual era o Wagner mais próximo de nós, em Portugal. E descobriu um em Valência, depois nós descobrimos que mais tarde teve uns combates em Matosinhos e também em Vila Verde, em Braga, uns combates de boxe. Coisa que também descobrimos mais tarde da reportagem. E a certa altura estamos a falar com ele e ele explica porque é que os Wagner que são capturados das prisões não são tão interessantes e que alguns são deixados a morrer. E ele não nos consegue explicar qual é a razão da doença que ele tem. E então ele vira-se para nós e começa a tentar falar por palavras, os fixas também não dominam o inglês, e ele a certa altura diz Freddie Mercury. E aí só é que nós percebemos que era por terem VIH que muitas vezes esses soldados não eram propriamente, ou muitas vezes eram deixados à morte ou mandados para a linha da frente. Uma outra coisa interessante, nós tivemos a sorte de 3 ou 4 dias depois, ou 2 dias depois talvez da queda do avião, fomos à vila onde morou durante a adolescência o Utkin, que era basicamente o comando militar dos Wagner, e foi muito interessante porque ele casou algumas vezes. Encontramos a notária que casou o Utkin nos anos 90, creio, e tinha graça que ela colocava a culpa toda na mãe dele, porque sempre foi pró-russa e adorava o Putin, e ele dizia que a mãe, e a União Soviética, a memória da União Soviética, e ele dizia que a mãe é que tinha metido as ideias todas na cabeça do rapaz. Todos estes detalhes são muito interessantes. Nós também fomos, embora não seja a parte principal do livro, também tivemos na Polónia, junto à fronteira com a Bielorrússia, como tivemos na Ucrânia também, junto à fronteira com a Bielorrússia, porque na altura o grupo Wagner tinha sido movimentado para a Bielorrússia. Então tentámos fazer ali um momento nas fronteiras, e esse capítulo começa de uma forma relativamente interessante, que é com uma frase que eu acho que se aplica perfeitamente, que é do Woody Allen, que é quando ouço Wagner, apetece-me invadir a Polónia. Muitos conhecem essa frase. Para terminar, porque eu já estou a falar muito, queria só dizer que, obviamente, que quando se fala de sair da zona de conforto para alguém que faz política, naturalmente que isto é completamente fora da zona de conforto, sendo que, e isto era a mensagem principal que eu também queria passar, na Ucrânia não há zonas de conforto. Ou seja, muitas vezes na zona central da Ucrânia, por exemplo, em Smolny, onde era a terra do Utkin, estávamos muito mais seguros do que em Kiev, que até pode ser mais longe, não é? Da fronteira com a Rússia. E não há zonas seguras, mas nós obviamente tivemos muito cuidado e também não fomos totalmente inconscientes, apesar da história que eu referi há pouco, fomos tentando ser moderados. Eu já estou a falar há muito tempo e vou passar ao João Porfírio, porque isto é mais uma história de vilões do que de heróis, mas o Porfírio para mim é um herói, portanto acho que vou passar ele o microfone. Obrigado. Bom, muito boa noite a todos, obrigado por estarem aqui presentes nesta apresentação do livro. Isto é um bocadinho constrangedor para mim, porque as últimas vezes que estive nesta sala estive em outros estados bastante diferentes do que estou hoje. E para quem não sabe, eu faço as minhas festas de aniversário aqui nos últimos 2-3 anos e, portanto, é um bocadinho constrangedor estar aqui nesta posição e em cima do palco. E de seguida queria obviamente agradecer a todos por estarem aqui, em especial a minha família, em especial a minha mãe e obviamente agradecer à Barraca e sobretudo à Tinta da China pela oportunidade de ter publicado este livro. Era uma coisa que nós queríamos muito fazê-lo, porque sentimos que faltava em Portugal um documento físico, escrito, extenso, sobre este grupo de mercenários que foi criado, em boa verdade, por Vladimir Putin e pelo cozinheiro de Putin, que é um dos subtítulos deste livro, e perceberão porquê. Eu queria, obviamente, também não queria desvendar muito sobre o livro, até porque vocês têm que o comprar
para fazer com que isto tenha valido a pena, pelo menos que nos pague um pequeno almoço aos dois, merecemos. E sobretudo este livro tem, como os apresentadores diziam e o Rui, tem uma parte que já foi publicada no Observador, com muito menos pormenores do que um livro permite que tenham. Nós entrevistámos, só para vos dar rapidamente um contexto, porque é que fizemos este trabalho. Isto foi decidido, obviamente, numa reunião entre mim, o Rui Pedro e o diretor Miguel Pinheiro, e decidimos que iríamos fazer a cobertura da viagem do Presidente da República a Kiev. Fez a semana passada exatamente um ano dessa visita. E para tentarmos convencer o Miguel Pinheiro a ficar mais tempo na Ucrânia, inventámos uma série de reportagens que o Miguel vetou todas por sermos uns grandes ignorantes, que aquilo não iria resultar em reportagens boas. E o Miguel salta-se com uma ideia que, por acaso, é uma coisa rara vinda de ti, que é, vamos fazer uma grande investigação, tentar fazer uma grande investigação sobre o Grupo Wagner. Não havia nada sobre... Não havia grande coisa escrita sobre este grupo. Recordo que tinha havido poucas semanas desde a rebelião do Grupo Wagner, aquela tentativa de Prigozhin chegar a Moscovo, interromper os bombardeamentos na Ucrânia e tentar ir a Moscovo. Esse caminho até Moscovo foi interrompido com negociações numa cidade ali perto da fronteira com a Ucrânia, em Rostov. E aí eles voltaram para trás, essas negociações que foram mediadas por Lukashenko, e o Miguel Pinheiro sugeriu-nos fazermos esta reportagem, e eu e o Rui Pedro achámos ótimo, mas achámos muito difícil que conseguíssemos fazer alguma coisa de relevante sobre este tema. Porquê? O Grupo Wagner já não estava na Ucrânia e nós estávamos muito longe dos sítios onde o Grupo Wagner estava ou tinha estado a combater, nomeadamente Bakhmut. Não sabíamos nós que iríamos estar a pouquíssimos quilómetros daquela cidade. E é aí que encontramos um fixer. Muitos de vós sabem o que é um fixer. Um fixer basicamente é uma pessoa local, um ucraniano neste caso, que nos ajuda não só com as traduções, mas com a condução ou com tudo o que é logística. Nós precisamos de ir para aquela cidade, ele trata de tudo, precisamos de entrevistar esta ou aquela pessoa, e é uma pessoa que nos facilita, os contactos com governos, com forças militares, etc. E nós fomos ter com esse fixer, o Yaro, a primeira vez num café no centro de Kiev, atrás do hotel onde o Marcelo Rebelo de Sousa esteve hospedado. E fomos ter com ele num café, numas traseiras de um prédio, um café muito tamanhoso. E nós pensámos, isto vai correr muito mal. Um gajo que chegou ao pé de nós com umas calças tigresa a sugerir que nós fôssemos para o Donbass, neste sítio. E nós não ficámos, como calculam, muito convencidos que aquilo fosse correr bem, mas era a nossa única opção, era ir com aquele senhor. E o que é facto é que nada do que está feito, escrito ou fotografado neste livro teria sido possível sem ele. Ao ponto de termos conseguido entrevistar de forma exclusiva, quase mundial, pelo menos da Barraca um ex-combatente do Grupo Wagner que está neste momento, ou estava na altura, não sabemos se ainda está vivo neste momento, estava na altura preso pelas tropas ucranianas, que foi capturado pelas tropas ucranianas, e nós entrevistámos-lo num ambiente que pode ser, para nós que somos jornalistas, pode ser um ambiente muito duvidoso da veracidade das palavras que aquele homem nos disse. Só para ter a noção, nós fomos para um sítio que só nos foi dado 5 minutos antes de sairmos do nosso hotel, e essa localização foi dada ao nosso fixer, um PIN do WhatsApp, e quando chegámos a esse sítio, que era numa cave de um edifício em Kiev, nos arredores de Kiev, entramos
Entramos pela cave e vemos ao fundo, numa sala completamente rodeada de paredes, com uma janela muito pequena, dava a sensação que nós estávamos mesmo muito fundos no chão, portanto, tinha uma janela muito pequena, mas ao fundo, em cima, perto do teto já, e estava um homem sentado, vestido de militar, sem nenhuma insígnia ucraniana, nem russa, naturalmente, nem naturalmente o nome dele, nem o grupo sanguíneo, que é o normal os militares terem. Estava um homem sentado, sozinho, numa sala, e com os braços encostados, apoiados numa mesa. Parecia uma sala de interrogatórios autêntica. E nós entramos dentro dessa sala, ele levanta-se, cumprimenta-nos em ucraniano, e é-nos apresentado pelo um elemento das secretas ucranianas, é-nos apresentado a pessoa, e apresenta-nos a nós, jornalistas portugueses, e senta-se atrás de nós. No que esse elemento das secretas ucranianas se senta atrás de nós, entram mais 3 ou 4, todos à civil, todos armados até aos dentes, a gravar tudo o que o homem estava a dizer. Portanto, nós estávamos numa mesa, sentados, ele estava à nossa frente e atrás de nós tínhamos uma série de elementos das secretas ucranianas a gravar o que ele estava a dizer e fortemente armados. E aí, obviamente que é um prisioneiro de guerra, não há dúvida nenhuma sobre isso. É um prisioneiro de guerra que provavelmente está condicionado naquilo que está a dizer, naturalmente, certamente que sim, mas nós assumimos isso no livro e nós contamos no livro todas estas condicionantes com que a entrevista foi feita. E nós, na última pergunta, nós perguntámos se ele era capaz de dizer glória à Ucrânia. Uma vez que verão no livro por onde é que esta entrevista se desenrolou. Só para, muito rapidamente, voltando atrás, este homem foi recrutado de uma prisão russa pelo próprio Prigozhin. Ele relata na perfeição como é que foi recrutado. O Prigozhin desce de um helicóptero numa prisão no leste da Rússia e escolhe os prisioneiros russos que ele quer ver no seu batalhão, no seu batalhão de mercenários. E ele escolheu, e esse homem é capturado a dada altura pelas tropas ucranianas e é aí que fica sob a posse do governo ucraniano. Ele é recuperado, aliás, ele é capturado, tem a possibilidade de voltar à Rússia. Há um vídeo que tivemos acesso da própria pessoa que nós entrevistámos, em que é-lhe perguntado se ele quer ficar na Ucrânia ou se quer voltar para a Rússia combater com a Ucrânia. E ele responde, é o único, o vídeo é dentro de um autocarro, e é o único a dizer que quer ficar na Ucrânia, correndo todos os riscos, naturalmente, que saberemos quais, mas ele agora, à altura da entrevista, estava preso, estava capturado pelas tropas ucranianas, mas em previsão de um dia vir a combater contra as tropas russas. E, portanto, só para terem um pequeno bastidor do que foi uma das entrevistas, mas falámos com exatamente o oposto, falámos com um homem que foi capturado por elementos do grupo Wagner e conta-nos toda a tortura que sofreu enquanto esteve capturado, conta-nos ao detalhe onde esteve capturado, em que condições esteve capturado. Este homem é inclusive tatuado no peito, acho que não estou a falar muito do livro, inclusive enquanto está em cativeiro, é tatuado no peito do lado do coração, eu amo o grupo Wagner. E esse prisioneiro ucraniano, militar ucraniano que foi feito refém, esteve foi alvo de chacota durante todo o tempo em que esteve internado, porque todos os militares do grupo Wagner iam lá tirar selfies com ele, porque era o tipo que tinha no peito, num lado do coração, a dizer eu amo o grupo Wagner. Esse homem, felizmente, numa troca de prisioneiros, que infelizmente não tão recorrente quanto isso, foi trocado e neste momento está do lado ucraniano a recuperar das várias e graves lesões que teve. Eu estou a falar muito,
tinha aqui muitas coisas para contar. O Miguel falou, e o Rui também, sobre uma estação de serviço que nós fomos muito perto do base, para falar com duas pessoas, uma pessoa que cuida, é enfermeira e que cuida medicamente pessoas que combatem contra o país dela, é uma história extraordinária, e também um militar georgiano que combate diretamente o grupo Wagner através de drones. E nessa estação de serviço, onde o presidente Zelensky tinha estado muito pouco tempo antes de nós lá estarmos, há um tipo, não sei se te lembras, há um tipo que vem ter connosco. Nós estávamos a comprar cachorro, que é a única coisa que se come nas estações de serviço da Ucrânia. Estamos a comprar cachorros e há um tipo que vem muito entusiasmado a falar connosco e que nos pergunta se somos estrangeiros e pergunta de onde é que somos. Nós dizemos que somos portugueses, uma clara ignorância da nossa parte, muito afáveis com o senhor, e o nosso fixer ao fundo, que era o nosso segurança durante todo aquele tempo, a dizer assim: não, por favor, não tirem fotografias com esse homem, não tirem fotografias com ninguém. E, a dada altura, na fila para pagar a porcaria dos cachorros, o homem pede-nos uma selfie. E nós tirámos uma selfie com esse senhor. Percebemos depois o perigo e a parvoíce que foi ter tirado uma simples selfie com um homem que não sabíamos quem era. O nosso fixer deu-nos várias hipóteses: podia ser espião russo, podia ser das secretas ucranianas que estavam a tentar saber quem nós éramos. Portanto, no meio de tanto profissionalismo elogiado pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Diretor Miguel Pinheiro, houve também muito amadorismo e muito, obviamente, muitas coisas a aprender. E queria-vos contar uma coisa, desculpem lá, achava que já estava, não é? Quero-vos contar uma coisa muito rápida, que nós já fomos quase assaltados num hotel em Kiev por um tipo que achava que nós éramos espiões russos. O Presidente da República vai embora e nós estamos num bar do hotel. Ainda havia comitiva de jornalistas, foi antes da reportagem, e ainda havia muitos jornalistas portugueses que estavam prestes a ir embora e nós ficávamos lá, e a dada altura nós víamos fazer chamadas cá fora do hotel, nomeadamente diretos para a rádio e provavelmente chamadas com o Miguel Pinheiro. E o Rui, que estava no computador no bar do hotel, deixa o computador em cima da mesa, eu deixo o meu computador em cima da mesa e deixámos o microfone em cima da mesa. Voltámos para dentro do hotel e o Rui apercebe-se que está um homem com um ar muito inglês a pôr todas as nossas coisas dentro de um saco e a fugir do hotel. Começámos a ligar todos os alarmes, o Rui começou aos berros, eu comecei aos berros, os nossos colegas jornalistas começaram aos berros. O tipo, o porteiro do hotel, vai a correr ter com o homem, encosta o homem à parede, pede para devolver os computadores, o microfone e tudo mais. Ele, no fim, ele tinha um passaporte diplomático. No fim, justifica-se que estamos num país em guerra, toda a gente nos está a ouvir, toda a gente quer saber o que é que toda a gente diz nas mesas de café, nas mesas do restaurante, e portanto era muito perigoso ter aqueles microfones apontados a ele. E é muito curioso porque o nosso embaixador em Kiev, na Ucrânia, tem consigo forças especiais da PSP a fazer a sua segurança pessoal. E a dada altura vêm os armários das forças especiais da PSP a tentar perceber o que é que estava a acontecer, e percebe-se que de facto é um país muito difícil de trabalhar, porque toda a gente é muito desconfiada. Isso nota-se desde o primeiro dia. Eu e a Cátia entramos na Ucrânia no dia 24, no dia em que começou a guerra, e nota-se uma diferença exponencial para agora, para há um ano que nós fomos à Ucrânia. E portanto, isto para dizer que foi uma reportagem inacreditável, que só podia ter sido feita com o Rui, e nós conhecemos há muitos anos e nós nunca nos chateámos a nível pessoal, somos amigos e colegas há muitos anos,
e nunca nos chateámos por questões pessoais, mas não nos chateámos, tivemos uma pequena discussão por um motivo profissional, já tivemos várias, aliás o Rui tem quase sempre razão, que é uma chatice, mas uma delas tem a ver com as mensagens que enviava ao Miguel Pinheiro, que eu era altamente contra. Isto é como tratar os pais não precisam de saber que a gente vai a esta ou aquela discoteca, só precisam de saber que a gente vai sair à noite. E o Rui dava muitos pormenores ao Miguel, e esta coisa dos 5 km, o Miguel já sabia que íamos estar no Donbass, o Miguel não precisava de saber que íamos estar a 5 km os russos. E portanto, quando o Rui me diz, olha, mandei mensagem a Miguel dizer que vamos estar a 5 km, para ele ter cuidado. Ele tem cuidado, ele está em Lisboa, ele vai ter cuidado. O gajo não vai dormir, não nos vai largar as costas a chatear-nos, porquê que foste dizer isso? Já bastava dizer que íamos estar no Donbass. Portanto, tivemos aí uma discussão no banco de trás do carro, nós andávamos sempre para o banco de trás do carro, o nosso motorista e o nosso fixer sempre à frente, e portanto tivemos momentos de lazer, naturalmente, que fazer reportagem de guerras, eu podia estar aqui 2 horas a falar do quão triste ou quão doloroso é estar num país em guerra a fazer reportagem, mas claro, também tivemos num bar histórico cubano de Kiev, onde desde o dia 24 de fevereiro existiam mulheres a dançar em cima das mesas, existiam militares em tronco nu, tal e qual como nos filmes. E esse bar ainda hoje existe e nós fomos, felizmente, e um dia quando voltamos à Ucrânia, espero que não demore muito tempo, vamos voltar a esse bar. E agora queria, só para terminar, que já está muito longo, eu queria fazer-vos uma surpresa, mas sobretudo fazer uma surpresa ao Rui. Não é nada constrangedor, vocês também. É uma coisa boa que ele vai gostar, e eu acho que é uma coisa boa para... Eu falei tanto dele e acho que é uma coisa interessante para todos vocês verem, já que tanto falei dele, gostava que vocês... Não é constrangedor, não vais aparecer naquela coisa que nós sabemos. Espera aí. Portanto, eu queria-vos apresentar o nosso fixer, que, se não fosse ele, como disse no início, este livro não existia, e este é o Iaro, foi a pessoa que nos acompanhou, foi a pessoa que nos disse, não se preocupem, eu levo-vos ao Donbass a 5 km de Bakhmut, mas vocês vão voltar sãos e salvos. Não sei se estão a ouvir. Finally published your book about our amazing trip to Donbass, amazing trip to over Ukraine, where we do a special report about Wagner. And we did a huge show. It was really a cool experience for me to work with you. It was a really fun time. And I'm happy that the results, not only the special report, but also book. And I'm really happy that you tell me, Joanna, that you published something about me in the book, so I'm waiting for my copy. I remember how we spent a cool time after Kyiv when we moved to Donbass area. Saw a lot of people who work somehow with Wagner, with the prisoners who was captured by Wagner, but I remember maybe the best moment when we go to Ahmed, the commander of Special Forces, the Georgian guy, commander of Special Forces in the Ukrainian Army, one of the toughest guys, and we're sitting in the headquarters and discussing with him, and you asked that the question nobody never asked militaries, like how many Wagner soldiers did you kill? And he tell that they never kill nobody, and you look at me and like, why? Why you put us here? And after he finish the sentence, and he tell that they die by themselves when they saw us. The funniest moment of all the trip, the fun face and also I remember how, I think it was Rui who
made pull-ups in the same pull-ups that Wagner himself when he was responsibility also the village of Wagner. And of course the guys, they catch a moment to do the same thing that Wagner does. Yeah, and of course I want to tell you thanks for all the work you do. I want to tell to all the media covering war in Ukraine, because without this information it would be harder for us. I think all the world has to know what's happening now in Ukraine and what destructions Russia did in Ukraine and how many people. And of course the last part I want to say you thanks for 1 year small gift. It's always on my bulletproof vest. Flag of Portugal. I always carry the sticker on my bulletproof vest. And then the last, I'm waiting you here, and all the Ukraine is waiting you here to cover next huge stories. Muito obrigado a todos. E agora mesmo, por favor. Vocês vão assinar livros, certo? Pronto, era isso. Os autores vão assinar livros para quem quiser, por favor. Obrigado.